Eu sou a Isabelle e esse canal é onde lemos a Bíblia. Já peço você que deixe sua inscrição, deixe seu like. Hoje vamos ler Gênesis 47, Salmo 37 e Hebreus 2. Que o Senhor te abençoe, te conduza nessa palavra edificadora no seu coração e que você possa ficar comigo até o final do vídeo. Vamos lá, 47 diz assim. Acho que falta quantos? 47, são 50. Daqui a pouco a gente termina Gênesis. 47 diz assim. Então José veio e contou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e seus rebanhos e seu gado e tudo que eles possuem vieram da terra de Canaã, e eis que eles estão na terra de Gósen. E ele tomou alguns dos seus irmãos, 5 homens, e apresentou a Faraó. E Faraó disse aos seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram: Teus servos são pastores, tanto nós como também nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque os teus servos não têm pastagem para seus rebanhos, porque a fome é dolorida na terra de Canaã. Por isso, suplico-te, deixa que teus servos habitem na terra de Gósen. E Faraó falou a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti? A terra do Egito está diante de ti. O melhor da terra faze teu pai e teus irmãos habitar na terra de Gósen. Deixa-os habitar. E se tu conheces algum homem de atividade entre eles, então fazei responsáveis por meu gado. E José trouxe a Jacó, seu pai, e ele falou diante de Faraó. E Jacó abençoou o Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos anos tu tens? E Jacó disse a Faraó: Os dias da minha peregrinação são de 130. Poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não alcançarão aos dias dos anos da minha vida de meus pais nos dias de sua peregrinação. E Jacó abençoou o Faraó e saiu da presença de Faraó. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu posses na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó ordenara. E José sustentou o seu pai e seus irmãos e toda a casa do seu pai com pão, de acordo com as suas famílias. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era grande, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. E José ajuntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo e as compras, e José levou o dinheiro para a casa de Faraó. E quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: Dai-nos pão, porque morreremos na tua presença, pois o dinheiro acabou. E José disse: Dai o vosso gado e os vos darei pelo pão. E não há dinheiro. E eles levaram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca pelos cavalos e pelos rebanhos, e pelo gado e dos rebanhos e pelos jumentos. E durante aquele ano, ele os alimentos em troca de todo o seu gado. Quando aquele ano terminou, vieram a ele o segundo ano, e lhe disseram: Não ocultaremos o meu senhor que o nosso dinheiro acabou. Meu senhor também tem nossos rebanhos de gado. Nada nos sobrou diante da vista do meu senhor, exceto nossos corpos e nossas terras. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra a nós e a nossa terra por pão, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dai-nos semente para que possamos viver e não morrer, para que a terra não seja desolada. E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada homem o seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim a terra passou a ser de Faraó. E quanto ao povo, ele os removeu para as cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó e comiam a sua porção
a porção que Faraó lhes dava, por isso eles não vendiam da sua terra. Então José disse ao povo: eis que, neste dia, comprei a vós e a vossa terra para Faraó. Vede, aqui há semente para vós, semeares a terra. E acontecerá que das colheitas dareis uma quinta parte a Faraó, e 4 partes serão vossas, para semear o campo e para o vosso alimento, e para eu dar à vossa família e para o alimento de todos os pequenos. E eles disseram: tu salvastes as nossas vidas, que encontraremos graças à sua vista, de meu senhor, e nós seremos servos de Faraó. E José fez esta lei sobre a terra do Egito até este dia. Faraó deveria ter a quinta parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. Israel habitou na terra do Egito, na região de Gozém, e eles tinham posses ali, e cresceram e se multiplicaram grandemente. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. E chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e lhe disse: se agora eu encontrei graça à tua vista, rogo-te, ponhas tua mão debaixo das minhas coxas e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, não me enterres no Egito. Mas quando eu descansar com os meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no sepultamento deles. E José disse: eu farei como tu disseste. E ele disse: jura-me. E ele lhe jurou. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. Israel se curvou sobre a cabeceira da cama. Já morreu? Não, ainda não. Só se curvou na cabeceira da cama. 37 de Salmo. Salmo 37. Não te indignes por causa dos que fazem o mal, nem tenho inveja dos trabalhadores da iniquidade, porque eles logo serão cortados fora como a grama e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, então tu habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará com que isso passe. Ele gerará a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descanse no Senhor e espera pacientemente por Ele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que faz com que os artifícios aconteçam. Cessa com a raiva e abandona a ira. Não te indignes de maneira alguma para fazer o mal, porque os praticantes do mal serão cortados fora, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Oh, glória! Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, porque ainda por pouco tempo os perversos não existirão mais. Sim, tu considerarás diligentemente o seu lugar, e ele não haverá mais. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Os perversos conspiram contra o justo e range sobre ele com seus dentes. O Senhor se rirá dele, pois ele vê que seu dia está chegando. O perverso desembainhou a espada e curvou seu arco para derrubar os pobres e os necessitados e para matar os que são de conduta reta. Sua espada entrará em seu próprio coração e seus arcos serão quebrados. Um pouco que o homem justo tem é melhor do que as riquezas de muitos perversos. Um pouco que o homem justo tem é a riqueza do que muitos perversos. Porque os braços dos perversos serão quebrados, mas o Senhor sustém os justos.
O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança será para sempre. Eles não serão envergonhados no tempo mau, e nos dias da fome eles serão satisfeitos. Mas os perversos perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, serão consumidos na fumaça, serão totalmente consumidos. O perverso pega emprestado e não paga novamente, mas o justo mostra misericórdia e dá. Pois aqueles que forem abençoados por ele herdarão a terra. Aqueles que forem amaldiçoados por ele serão cortados fora. Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Embora caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor sustém com sua mão. Eu fui jovem e agora sou velho. Ainda assim, eu não vi o justo mendigar o pão. Ele é sempre misericordioso e empresta, e sua semente é abençoada. Afasta-te do mal e faz o bem, e habitarás para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não abandona os seus santos. Eles são perversos para sempre, mas a semente do perverso será cortada fora. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. De novo ele falou isso. A boca do justo fala sabedoria, e a língua fala do juízo. A lei do seu Deus está no seu coração. Nenhum dos seus passos escorregará. O perverso observa o justo e busca matá-lo. O Senhor não o deixará em sua mão, nem o condenará quando ele for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. E tu o verás quando os perversos forem cortados fora. Eu vi o perverso em grande poder, expandir-se como árvore verde na terra natal. Ainda assim, ele passou, e eis que ele não estava assim. E eu o busquei, mas ele não pôde ser encontrado. Marca o homem perfeito e contempla o reto, pois o fim daquele homem é a paz. Mas os transgressores serão destruídos juntos. O fim dos perversos será cortado fora. Mas a salvação dos justos é do Senhor. Ele é a sua força nos momentos de aflição. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos perversos, e os perversos salvará porque confiam nele. Amém. Nossa, salmo bem grande. Agora, Hebreus 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2. Capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, a cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual o princípio começou a ser proclamado pelo Senhor e foi-nos confirmado por aqueles que ouviram. Deus também lhes foi por testemunho, com sinais e maravilhas, e em diversos milagres e dons do Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade, porque os anjos ele não sujeitou no mundo futuro do qual falamos, mas alguém em um certo lugar testificou dizendo que é o homem para que lhe dê atenção, ou o filho do homem para que o visites. E tu fizeste um pouco menor, e tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Tu o coroaste de glória e de honra, e o puseste sobre as obras das tuas mãos. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sob ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra,
para que, pela graça de Deus, pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por quem todas as coisas existem, ao trazer os filhos à glória, tornasse o autor da salvação dos homens, perfeito através das aflições. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome e os meus irmãos no meio da igreja, cantar-te-ei louvores. E outra vez, porei a ele a minha confiança, e novamente, contemple a mim e aos filhos que Deus me deu. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse aqueles que, por terem medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, a verdade, ele não assumiu a natureza dos anjos, mas assumiu a semente de Abraão. Por isso, em todas as coisas convinha-lhe que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel, em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pôde socorrer aos que são tentados. Amém. Paulo está ensinando o que Jesus fez para poder nos dizer e nos mostrar tudo que ele passou para que nós também pudéssemos passar. E ele diz aqui, ó, por aquilo tudo que ele mesmo sofreu, ele pode socorrer os que também foram tentados, que somos nós. Eu não sabia que era isso, Hebreus não. Agora vou prestar mais atenção no livro. Amém. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aqui. Senhor, obrigado por essa palavra. E encontro vocês no próximo vídeo. Beijinho. Até.